Olá, vou deixar um versículo do que é o Evangelho de Cristo para você. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que diz assim, falando a respeito de Jesus Cristo. Aquele que não cometeu pecado, Jesus, Deus fez dele pecado, Jesus, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu quero dizer para você que o Evangelho de Jesus Cristo não é promessa de riqueza, não é promessa de conquistas, não é promessa de vitórias mirabolantes e pirotécnicas. O Evangelho de Jesus Cristo é você entender que Deus, ele tem que punir os nossos pecados. A Bíblia diz que Deus não deixará o culpado por inocente. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que Deus é justo e pela sua justiça ele vai ter que punir o homem pelo seu pecado. Todo ser humano, por um único pecado que tenha cometido, ele tem que ser punido por Deus, porque Deus é justo. E a justiça de Deus faz com que ele tenha que punir o pecado do homem. Deus olhando para a terra e vendo que o homem não teria como pagar, se justificar pelos seus pecados, diz a Bíblia em Isaías 53, que Deus matou a Jesus no seu lugar. Quando Jesus morreu na cruz, ele foi morto pelos meus pecados, pelos teus pecados. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esse versículo diz que aquele que não cometeu pecado, Jesus, Deus fez dele pecado. Para quê? Para satisfazer a sua justiça. Deus puniu você pelos teus pecados na pessoa de Jesus. Deus me puniu. Os meus pecados foram punidos. A vingança de Deus foi feita pelos meus pecados em Jesus. Por isso, o único meio de você se encontrar com Deus é reconhecendo Jesus, é se arrependendo dos seus pecados, é reconhecendo que o único pecado que você tenha cometido te faz réu e condenado ao inferno. É saber que somente em Jesus você vai ter perdão dos seus pecados e você precisa se arrepender para ser perdoado. Amém.